Cicatrização. Será que toda cicatriz fica perfeita? Com certeza esse é um dos maiores medos, uma das maiores preocupações que as pacientes têm. Todo mundo quer fazer uma cirurgia plástica, quer ficar com uma cicatriz o menor possível, o menos perceptível possível, né? Então vamos explicar como é que se dá esse processo de cicatrização, como se dá essa evolução de uma cicatriz. No primeiro, no segundo mês de cirurgia, o que é mais comum da gente ver na grande maioria dos casos, é uma cicatriz bem fininha, só aquele risquinho. A partir do segundo mês, pode acontecer da cicatriz ficar levemente avermelhada, às vezes um pouquinho mais elevada. Isso é comum de acontecer e na grande maioria desses casos, essa cicatriz com um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais avermelhada, ela vai evoluindo ao longo dos meses, geralmente um ano e meio no máximo, ela volta a ficar clarinha e fininha. Tem algumas pacientes que esse processo da cicatriz ficar um pouco mais vermelha, um pouco mais elevada, ele se prolonga, a cicatriz fica um pouco mais ainda vermelha, um pouco mais elevada, então esse processo demora mais para acontecer, tá? Isso a gente pode chamar de cicatriz queloide, cicatriz hipertrófica, que são duas coisas diferentes e a gente vai detalhar. São as alterações cicatriciais, cicatriz hipertrófica, queloide e cicatriz alargada. As alterações cicatriciais são alterações da cicatriz longe daquela ideal que a gente quer, que é uma cicatriz fininha. A gente reconhece tudo como queloide. É comum até médico falar isso daí. Cicatriz ficou feia, ele já chama de queloide. Mas eu vou explicar esses três aspectos diferentes, que são a cicatriz alargada, a hipertrófica e a queloide. A cicatriz alargada, como o próprio nome diz, é quando a cicatriz ela aumenta o tamanho dela. Tu vê que a região central dela fica mais fina. Isso acontece em pacientes que geralmente têm a pele um pouquinho mais frágil. Cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz que ela fica um pouco mais grossa, um pouco mais vermelha. Geralmente as pessoas confundem muito queloide com cicatriz hipertrófica. Mas o que a gente tem na cicatriz hipertrófica? Cicatriz hipertrófica, com o tempo, ela tende a melhorar. Quer dizer que ela vai clareando e ela vai ficando mais fina. Esse é um processo que é muito variável, pode demorar às vezes um ano e meio, 2 anos, mas ela tem uma tendência a melhorar. A queloide, que todo mundo chama tudo de queloide, é uma coisa bem diferente. Queloide é quando a cicatriz ela fica bem vermelha, bem elevada, ela chega a ter coceira junto, ela dói e ela tende a não melhorar com o tempo. Então, a cicatriz queloide, ela pode exigir alguns tratamentos complementares, como beta-terapia, correção de cicatriz, e por ser uma alteração que é mais relacionada à genética da paciente, ela tem uma chance de ter uma recidiva, de acontecer novamente mesmo que a gente faça a correção. Existem regiões do corpo que têm uma tendência maior a cicatriz não ficar boa. Que regiões são essas? Regiões de movimento, por exemplo, cotovelo, joelho, nos membros. E existem algumas regiões como o deltoide, pré-esternal, no lóbulo da orelha, que também tendem a ter uma cicatrização um pouco pior. Um questionamento bem comum que as pacientes fazem, uma comparação que elas fazem é a seguinte: doutor, a minha cicatriz da cesárea ficou muito boa. Será que a minha cicatriz da abdominoplastia vai ficar boa? Ou o contrário, a minha cicatriz da cesárea ficou ruim. Será que a cicatriz da abdominoplastia também vai ficar ruim? Cicatrizes prévias que a paciente já tem, elas são um parâmetro para a gente ver como que se dá a cicatrização dela, mas ainda assim vai variar muito de cirurgia para cirurgia. Vamos explicar nesse caso da cesárea com a cicatriz da abdominoplastia. Quando você faz uma cesárea, você pega, fecha esse corte, tu tem pele sobrando ali. Então não existe tensão, não existe uma força que vai afastar. Agora, quando você faz uma abdominoplastia, a gente retira aquela quantidade de pele e puxa a pele para a parte inferior. Então você vai ter uma tração, uma força afastando essa cicatriz, porque você puxou a pele. Então as linhas de força e as linhas de tração são importantes na qualidade final da tua cicatriz. A cicatrização é um processo multifatorial. Quais são alguns dos fatores que vão influenciar? Localização da tua cicatriz. Algumas cicatrizes têm tendência a não ficarem tão boas quanto outras. Cuidados com a cicatriz. Isso aqui inclui cuidados antes e depois da cirurgia. Doenças que a paciente tem condições de saúde que pioram a cicatrização. Mais frequente e mais comum, diabetes. Pacientes que têm diabetes não cicatrizam tão bem. Tensão no local da cirurgia. Eu expliquei a questão da abdominoplastia e a cesárea, mas isso vale para todas as regiões do corpo. Onde você tem tensão, onde você puxou a pele muito, tu tem uma tendência a largar ou fazer uma cicatriz um pouco mais forte. Genética. Esse é um fator importantíssimo,
por mais que a gente cuide, tenha todo o trabalho adequado, que a paciente cuida muito, a genética é fundamental. Se a paciente tiver uma tendência a fazer uma cicatrização não tão boa, mesmo que ela cuide muito, a cicatriz pode ficar não tão boa. Então a genética é fundamental e esse, infelizmente, é o fator que a gente não tem tanto controle depois da cirurgia. O que é importante de tudo isso que eu falei sobre cicatriz? Na cirurgia plástica sempre vai ter uma cicatriz. A cicatriz pode ficar de várias maneiras, mas na grande maioria dos casos a cicatrização ela se dá de uma forma muito boa, fica com uma cicatriz muito adequada. Se a paciente não ficar com uma cicatriz adequada, o que a gente tem que saber é que existem tratamentos para a gente melhorar essa cicatriz. Desde tratamento tópico, como pomadas, fita de silicone, laser, até em alguns casos, se for necessário, a gente fazer uma correção nessa cicatriz. Muito obrigado, eu sou o Dr. Guilherme Bechtold, esse foi o nosso vídeo sobre cicatrização. É um apanhado geral, na consulta a gente explica mais coisa, consegue te dar uma boa perspectiva de como pode ficar essa tua cicatriz depois da cirurgia.